Depois de dividir em relação ao tempo, nós temos também uma outra divisão que seria pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito e futuro do presente, futuro do pretérito. Essa outra divisão, nós temos que ver em relação ao sentido, em relação ao uso. Eu vou explicar para vocês, depois nós vamos falar em que situação que a gente usa cada um dos tempos, depois a gente dá exemplo, vai ficar tudo claro para vocês. Mas a divisão do pretérito, ela é pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Essa divisão, eu me lembro quando eu estudava, ainda a professora dizia, pretérito perfeito, acabado, imperfeito, inacabado. E isso me dava um sentimento, uma insatisfação tão grande que eu pensava, gente, se o pretérito é imperfeito, se ele é inacabado, como é que o negócio é passado e não é acabado ao mesmo tempo? Ela tinha razão quando ela dizia isso, mas ela queria dizer, não é em relação de que ele acontece até hoje, mas que ele tem um aspecto verbal diferente do outro. Como assim? Traduzindo. O pretérito perfeito, ele tem um aspecto pontual. O pretérito imperfeito tem um aspecto durativo. Isso é considerado na gramática hoje em aspecto verbal. Nós temos o aspecto verbal pontual, que não dura dentro de um tempo, e nós temos o aspecto verbal durativo. Sabe um exemplo clássico de verbo com aspecto durativo? Gerúndio. Estou falando com você, estou comendo uma pizza. Veja que a ação começa e dura dentro de um tempo. Ela tem um tempo de duração dentro da construção. Pois é, a partir daí eu vou dizer para vocês que o pretérito perfeito e mais que perfeito tem aspecto pontual. Por exemplo, comi um bolo, comeram um bolo. É uma ação que eu não quis marcar uma duração dentro de um tempo. Diferentemente seria se eu dissesse para vocês, eu comia um bolo quando ele chegou. Eu estava comendo, a ação durou dentro de um tempo. Isso é o pretérito imperfeito. Dentro do futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu acho um charme esse verbo. Na verdade, o futuro do presente é, em relação a hoje, eu tenho aquelas coisas que eu desejo, que eu quero, que ainda vão se realizar. Futuro do meu presente. Viajarei em 2011, serei feliz em 2014, não, a partir de hoje, né? Mas farei uma prova semana que vem, são coisas que ainda vão se realizar e são futuros dentro do meu presente. Agora a gente tem aquele futuro que não foi realizado, que é o meu futuro, mas lá do meu passado. Acho isso muito chique, quer ver? Eu viajaria, eu comeria, eu faria, são coisas que aconteceriam se não tivessem sido impedidas. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando, comecei a fazer. Quando a gente vai formar, a gente tem que fazer o estágio obrigatório. E aí é engraçado que eles colocam os alunos em umas escolas, nós entramos na escola e do nada, o aluno fica naquela indisposição, é sempre uma situação bem desconfortável. E numa situação, a gente pegou uma turma muito legal, foi uma experiência muito tranquila, mas tinha um aluno que tudo que a gente falava, ele ficava pensando do que ele poderia questionar. E eu estava ensinando isso e ensinei para eles o seguinte, olha, futuro do presente é aquilo que acontecerá, futuro do pretérito é aquilo que aconteceria. Ou seja, futuro do presente é um futuro certo, futuro do pretérito é um futuro possível. Ele levantou a mão e falou assim, professora, a senhora está enganada, porque o futuro não tem como ser certo, o futuro a Deus pertence. Aí eu fiquei pensando, aí ele disse, você disse, viajarei hoje. Vamos supor que você saia daqui da sala e um carro passa em cima da sua cabeça e você morre. O que acontece? De verdade, realmente ele tem razão, não tem como eu dizer que o futuro é certo. E se acontecesse isso, depois de morta, se eu pudesse falar, eu diria, eu viajaria ontem, eu mudaria a relação. O fato é que a gente não tem como prever o futuro e nem saber se ele vai se realizar. Mas na hora de elaborar o enunciado, quando eu disse, viajarei amanhã, isso era para mim futuro certo. Se acontecer qualquer coisa que impeça esse futuro de acontecer, vai passar o tempo e eu vou dizer, viajaria
ontem. Ele deixa de ser um futuro certo, ele deixa de ser um futuro do presente e passa a ser futuro do pretérito. Aos 19 anos eu fiquei noiva. Aí eu dizia, eu me casarei tal ano. O tempo passou, eu não me casei. Aí hoje eu digo, eu me casaria em 2002 ou 2001. Entende a relação? Enquanto eu estou programando, ele é um futuro certo, ele vai acontecer. Se acontecer qualquer coisa que o impeça, ele vira futuro do pretérito. Vamos tentar entender e vamos ver quando que a gente usa cada um desses tempos. O indicativo eu já disse que é o modo da certeza, vamos pensar no presente. Ora, tem gramática, tem gramaticista, que defende que o presente seria o não tempo. Como assim? Ora, o presente é um tempo verbal que pode ser usado em um monte de situações. E eu queria que vocês se preocupassem demais com isso. A gente acha que presente é só aquilo que está acontecendo. Não é bem assim, não. O presente ele serve para indicar ação no momento presente. Sim, eu estou falando com você agora, inclusive agora, no momento da enunciação. Tempo presente. Eu estou falando agora, nesse momento da enunciação, presente. Eu poderia também usar o presente para denotar futuro. Quando eu digo, chego aí semana que vem, esse chego está conjugado no presente, mas ele tem acepção de futuro. Viajo o ano que vem, vou trabalhar na Semana Santa. Nessas construções, a gente está usando o presente, mas com acepção e sentido de futuro. Existe também uma outra construção que seria ação habitual, rotina. Quando eu falo assim com vocês, falo alto, às vezes eu posso até estar digitando na hora, não estar falando naquele momento. Mas quando eu digo falo alto, não quer dizer que é agora, nesse momento, no momento da enunciação, mas que eu tenho o hábito de falar alto, que isso é uma ação habitual, uma rotina. Ou, por exemplo, trabalho aos domingos. Pode ser que hoje não seja domingo, não me interessa, mas isso faz parte da minha rotina dentro do presente. Existe também uma outra construção que é chamada de presente histórico. Eu já vi essa nomenclatura na prova da Fundep e já vi essa nomenclatura na prova da Cisgran Rio. Essa nomenclatura também pode, de uma outra forma, eu vou falar para vocês, na prova da Exata também pode ser que ela seja possível numa outra construção. O fato é que, quando eu digo para vocês, a Terra é redonda, não quer dizer que ela seja redonda hoje, no momento da enunciação, e nem que ela vai ser no futuro, e nem que é uma rotina, estranho, né? Quando eu falo que a Terra é redonda, isso é uma definição, é uma coisa que atemporal mesmo. Não quer dizer que ela é hoje, mas que ela era ontem, hoje, será amanhã. Isso é sempre assim. Esse sempre assim pode ser considerado como presente histórico. O próprio nome presente histórico parece um contrassenso, porque presente é uma coisa de agora, histórico parece passado. Essa ideia de presente histórico é a ideia de, pode ser de atemporalidade, pode ser sempre assim. Quando você abre um dicionário, por exemplo, ou uma gramática e fala, substantivo é a palavra, ou isso significa que, não quer dizer que é a palavra hoje, ou que significa hoje, mas que é sempre assim. Existe uma ideia quase que de atemporalidade aí. Não uma ação no momento presente, mas sempre é assim. Vamos entender o pretérito. Pretérito denota uma coisa passada. Nós temos o pretérito perfeito, nós já combinamos, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos entender isso aí. Nós combinamos que perfeito e imperfeito tem a ver com aspecto verbal. Perfeito é aquilo que está concluído, acabado, fechadinho. É o aspecto pontual, não marca duração. O imperfeito é aquilo que é considerado no ensino tradicional inacabado. Mas esse inacabado tem a ver com o aspecto durativo. Vou dar um exemplo para vocês. Pretérito perfeito, ação concluída. Fiz o exercício, pronto, aspecto pontual. Eu não quis marcar uma duração. O mais que perfeito também teria o aspecto pontual, mas a diferença do perfeito para o mais que perfeito é que o mais que perfeito é um passado anterior a outro. Vou dar um exemplo, não precisa ser assim, mas só para vocês entenderem. Estamos no ano de 2010, beleza. 2008, pretérito perfeito. 2000, pretérito mais que perfeito. Professora, quer dizer, então, quando eu usar dois passados, eu sou obrigada a usar de jeito nenhum. Você não é obrigada a nada. Mas se você quiser marcar um passado anterior a outro,
você vai usar o perfeito para o mais próximo. O mais perfeito, que é mais do que acabado, para o mais distante. Estamos no ano 2050. 2000, pretérito perfeito. 1950, pretérito mais perfeito. O pretérito imperfeito é aquele durativo, que começou e durou. Nós podemos dizer essa ação, por exemplo, eu estava saindo quando você chegou. Isso estava acontecendo. E eu coloquei aí ação simultânea à outra. Como assim uma ação simultânea à outra? Ora, eu estava saindo quando você chegou. As duas ações encontrando aí ao mesmo tempo. Existe uma outra função, sim, também para o imperfeito, que é indicar uma rotina no passado. Quer ver? Trabalho aos domingos, rotina do presente. Trabalhava aos domingos, rotina do passado. Um hábito no passado, algo que durou no meu passado. Para isso eu uso o imperfeito. Existe aí também a diferença do futuro. Nós colocamos aí que o futuro do presente é aquilo que acontecerá, o futuro do pretérito é aquilo que aconteceria. Ora, hoje, eu fico pensando assim, que todos vocês aí já devem ter passado por isso. Quando tem 5, 6, 7 anos, programa todo um futuro que acontecerá para você. O tempo passa, nem tudo se realiza. E então, viram, nessas construções, todo esse futuro vira futuro do pretérito, vira aquilo que aconteceria. Quando eu era nova, por exemplo, meus irmãos diziam assim, quando eu crescer, eu vou ser policial. Isso era futuro do presente. Eles cresceram, não são policiais. Então, eles seriam policiais. Futuro do pretérito. Além desse outro uso, o futuro do pretérito ele indica polidez. Polidez é uma coisa polida, trabalhada, cuidadosa, respeito. Eu fico pensando, quando a gente liga para alguém, a gente liga e fala, alô, eu gostaria de falar com fulano? Ou a gente diz, eu queria. Futuro do pretérito seria quereria, mas a gente substitui. Aí a pessoa vira e responde, uai, você não queria? Queria, não quer mais não? Quando você fala isso, quando ele fala, ele não entende que você fala que gostaria, que poderia, que sairia para ser educada. Quando você entra na casa de alguém e fala assim, você poderia me dar um copo d'água? É para parecer o quê? Delicado, educado, cuidadoso. Se você falasse, me dá um copo d'água, grosseiro demais. Você me daria um copo d'água? Quer dizer, se você quiser me dar, beleza. Se você não quiser me dar, isso não vai se realizar. Entende? Você poderia falar mais baixo? Você gostaria de se sentar? Você poderia me ajudar? Nessas construções, a gente quer demarcar. Não é que aquilo não vai acontecer, que aquilo foi impedido, mas que você está sendo educado, delicado, respeitoso. Vamos trabalhar e vamos entender? Trabalho aos sábados, olha lá. Trabalho é o verbo. O que será que indica esse verbo? Rotina. Trabalho aos sábados é uma rotina dentro do meu presente. A Terra é redonda. Será que é uma ação no momento da enunciação da fala? Mas isso é um presente histórico, uma ação atemporal. Sempre é assim. Isso é uma verdade, entre aspas, universal, não é isso? Falava de Maria quando ele chegou, que legal. Falava de Maria, uma coisa que estava acontecendo, aspecto durativo, pretérito imperfeito. Quando ele chegou, esse chegou é um pretérito perfeito, não é uma ação durativa. Essas duas ações, elas são em um momento simultâneo. Eu estava falando de Maria quando ele chegou. Saí aos sábados, da ideia de rotina, mas não do presente, do passado. Saio aos sábados, hoje eu tenho esse hábito. Saí aos sábados, na minha juventude eu tinha esse hábito. Eu me casara na igreja em que ele se casou. Ó, que legal. Hoje é o presente. Eu me casara no passado na igreja em que ele se casou. No passado. Os dois são passados. São simultâneos? Não. O pretérito mais que perfeito, esse ra, ele é um pretérito anterior ao outro. Dentro da escala de tempo, hoje é 2050, ele se casou em 2040, na igreja em que eu me casara em 2020. Ora, eu me casei antes. O meu passado é anterior ao outro.
Viajarei ao sábado. Nessa construção, viajarei é algo que indica, dentro da construção, futuro, um futuro certo, um futuro que acontecerá. Eu compraria aquele carro, é um futuro, mas é um futuro que foi impedido. Aí eu poderia até completar. Eu compraria aquele carro se tivesse dinheiro. Esse é o futuro que aconteceria caso não tivesse sido impedido por algum outro fator.